Oi, vamos conversar hoje sobre educação de filhos. Tarefa árdua, mas possível. Meu nome é Maristela Barcelos e neste canal nós falamos sobre vida. E o assunto hoje é educação dos filhos. Você conhece alguma fórmula mágica? Se você conhece, achou então a chave da riqueza. Porque, gente, se é coisa que se existisse uma pílula de educação, olha, essa fábrica funcionaria 24 horas por dia, 365 dias do ano. Porque se tem uma tarefa que é complicada, é educar filhos. Não temos como negar. Porém, é algo que é possível fazer. Sim, exige muita dedicação, exige realmente insistência, persistência, porque afinal de contas, cada um de nós nasceu de um jeito, tem as suas particularidades, e aí, colocar esse serzinho dentro, de uma caixinha não é possível. A gente acaba educando os nossos filhos para o mundo. Portanto, façamos isso com sabedoria, com discernimento. Eu vou listar para vocês aqui algumas dicas. Se eu não me engano, são 6 dicas. Acho que serão muito úteis. Fica comigo. Eu tenho um filho só, mas eu já ouvi de pais que têm 2, 3 filhos que, por incrível que pareça, mesmos pais, porém, o que funcionou com um filho não funcionou com outro. Então tiveram que adaptar, achar novas estratégias de ensinar 2 irmãos, 3 irmãos de uma forma diferente sobre a mesma situação. Afinal, cada cabeça uma sentença. Pais de primeira viagem sofrem sim muito no início. O que a gente faz? Como é que a gente lida com a situação? É uma viagem cheia de aventuras. A maioria das coisas aprendemos na prática. Eu encaro a paternidade assim como um laboratório de aprendizagem, onde nós vamos fazendo experiências, adaptações. Só que tem um detalhe. Este nosso material, este serzinho, é um ser de um valor inestimável. Portanto, deve ser manuseado com muita cautela, com muita sabedoria, com muito cuidado. Primeira dica, em se tratando de crianças, de bebês, 1 aninho, 2, 3, de repente até um pouquinho mais. Eles não têm a capacidade que nós adultos temos de esperar por alguma coisa, para que alguma coisa aconteça. Por exemplo, o horário da alimentação. Se você vai ao médico, se você vai a uma festa, vai visitar alguém, vai a uma igreja e o seu filho, vai ter que se alimentar naquele período ali, gente, não dá para nós dizermos, para um serzinho de 1 aninho, olha, você vai ter que esperar até que a comida fique pronta. Olha, você que vai ter que esperar o horário do intervalo. Não. Crianças precisam ter as suas necessidades básicas atendidas. O que é prudente, então? O que é sábio? Os pais levarem, a sua marmitinha de casa, ou se é um bebezinho, a sua mamadeira. Mas, gente, olha só, chegamos numa festa onde o jantar, o almoço vai ser servido só dali a 1 hora. O que a gente faz com uma criança que está com fome? Por isso é prudente, sim, que os pais carreguem com si a marmitinha salvadora, algum alimento que seja possível dar para aquela criança, para que ela não fique irritadiça. Porque senão realmente começa um estresse, um choro e as pessoas olhando, nossa, por que não educam em casa? Só que fome em criança tem que ser atendido, gente? Não tem como a gente deixar para depois.
Outra situação, né, que começa também a causar um certo desconforto. De repente, uma criança que é obrigada a ficar num espaço reduzido, digamos que o apartamento seja muito pequeno, que a casa de repente não tenha pátio, e aquela criança ela está na idade de caminhar, de andar, de percorrer, de fazer descobertas. Então será necessário em algum momento do dia pegar essa criança e dar uma volta no pátio, na rua, né, tomando os devidos cuidados, porque uma criança que é obrigada a ficar num espaço reduzido, confinada, sem ver a luz do sol, sem ter contato com a terra, com a natureza, certamente é uma criança que ficará irritada, desconfortável. Às vezes até assim, né, com um choro, mas é necessário o adulto, os pais entenderem que criança precisam sim de algum espaço. Coisa muito importante. É necessário que as nossas crianças, que os nossos filhos tenham um hábito diário de determinadas horas de sono. Gente, não é à toa, né? Nós, seres humanos adultos, né, temos a nossa necessidade de um número mínimo de horas dormidas, né, durante a noite. Quem dirá uma criança, um serzinho em formação? Existe até uma tabelinha, depois eu vou colocar aqui no vídeo, que diz o número de horas necessários para uma criança dormir. Eu tenho aqui anotado alguns dados, deixa eu ver se eu acho aqui para vocês. Deixa-me ver. Olha só, é importante que nossos filhos durmam as horas necessárias. É importante nós determinarmos também um tempo mínimo para essas crianças brincarem. 5 minutos é muito pouco para uma criança brincar. Quem não lembra, né, daquela famosa frase quando a mãe nos chamava para dentro de casa e a gente dizia: "Ai, logo agora que a brincadeira estava ficando boa". Não podemos querer que os nossos filhos brinquem 5 minutos com um amiguinho, ou na rua, ou na pracinha, onde quer que seja, e isso seja considerado o suficiente. Não. Uma criança precisa sim ter um bom tempo para desenvolver as habilidades de brincar, a sua criatividade. E cabe a nós, então, proporcionarmos este tempo de qualidade para as crianças. Toda criança precisa de uma rotina. Não dá para nós permitirmos que uma criança, por exemplo, fique até as 10 horas da noite, 11 horas, meia-noite, circulando pela casa. Não, nós precisamos observar que existe, né, um número mínimo de horas para uma criança dormir e que não é saudável uma criança entrar meia-noite correndo, brincando pela casa. Não, este hábito precisa ser criado. Quando for chegando ali, digamos, né, às 19 horas, 20 horas, é necessário que esse bebê, que essa criança já comece a entender que está chegando a hora da naninha, a hora de dormir, a hora de pausar com todas as brincadeiras, né, guardar os seus brinquedos e ir para a cama. Ter o seu momento de repouso, ter o seu momento, sim, de um sono saudável, agradável. Algumas tabelas, né, que falam sobre horários de sono dizem o seguinte, que uma criança de até 11 meses é normal que durma até 16, 17 horas por dia e noite, né? Claro, com devidos intervalos, mas que no somatório atinja esse percentual. Já uma criança de até 2 anos, o normal pode girar em torno de 14 horas de sono durante dia e noite. Uma criança de 3 a 5 anos,
diz nessa tabelinha que pode chegar até 13 horas de sono, tranquilo e agradável, divididos, claro, entre dia e noite. Quando uma criança não dorme o número mínimo de horas durante o seu dia, ela vai ter sim, em algum momento, um desconforto, porque nenhum ser humano foi criado para ficar ligado 24 horas por dia, sempre com alguma atividade. É necessário ocorrer um período de descanso. E isso pode ser, então, fracionado durante o dia e a noite. A terceira dica. Eu sei que nós pais temos muita dificuldade em deixar que os nossos filhos se tornem independentes. Porque nós temos, aquela coisa assim, nossa, se eu não estiver por perto, ele não vai conseguir se dirigir, se definir, se resolver. Nós temos sim muita dificuldade em desenvolver a independência dos nossos filhos, mas isto é necessário acontecer. Gente, peça a Deus essa direção para a sua vida, para que realmente você consiga, aos poucos, tornar o teu filho um ser, sim, independente, para que ele crie a sua autonomia, para que ele tome as suas decisões. E mesmo crianças muito pequenas precisam sim criar essa autonomia. Por exemplo, nessa questão, de deixar que a criança se torne, independente, crie essa independência, às vezes pode causar ali um estresse, por exemplo, na hora da refeição. A criança diz que não quer comer. E pode ser que ela não esteja realmente com fome. Pode ser que seja uma manha, pode. Porém, se a criança não quer comer, ela vai precisar entender que aquele momento ali era o momento da refeição. E então que ela vai ter que esperar o próximo horário da refeição. Que ela não vai poder trocar o horário da refeição por um pacote de bolachinha, por uma bala, por um chocolate, por um iogurte, por mais que pareça, saudável. Não. Este hábito do horário da alimentação é uma rotina necessária na vida da criança. E é um bom exemplo para nós, imprimirmos nos nossos filhos a educação, de ele saber que se eu não vou comer agora, eu vou ter que esperar o próximo horário. E não definir eu, por minha vontade própria, a criança, eu quero comer a hora que eu bem entender. Não. Ela precisa entender que toda ação, vai ter uma consequência para a vida dela. A quarta dica é justamente sobre isso. Estabelecer, fazer a criança entender que as nossas atitudes, que as nossas ações terão consequências para as nossas vidas. E isto é para infinitas possibilidades, no dia a dia de uma criança. Se ela decide, que ela vai cortar o cabelo da boneca, ela precisa entender que o cabelo daquela boneca não vai crescer mais. Se de repente o menino decide pegar um martelo e quebrar parte do carrinho, ele precisa entender que aquela atitude ali vai gerar um carrinho quebrado, que não vai ser possível reconstruir aquele brinquedo. E é aí que entra uma coisa muito importante. Os pais precisam ter uma constância em explicar, em gastar tempo com essa criança, dizendo para ela, se você fizer isso, acontecerá aquilo. Se você fizer aquilo, acontecerá isso.
Muitas vezes, este momento do diálogo, né, da conversa, é algo cansativo. Eu sei que cansa você ter que repetir 1, 2, 3, 4, 10 vezes. Porém, esta repetição vai acabar criando na mentalidade desta criança que realmente ela vai precisar pensar antes de tomar algumas decisões. E, gente, não é quando essa criança atinge 10, 12, 15 anos. Não. Muito cedo, muito jovem, bons hábitos precisam ser incutidos nas cabecinhas das nossas crianças. E nessa questão da disciplina, da correção, nós pais precisamos ter a inteligência, a sabedoria, por exemplo, de não aplicar um castigo muito severo, muito rude, de muito tempo. Por exemplo, a criança riscou a parede. Aí você pega e diz, olha, você vai ficar 7 dias sem os seus lápis de cores, sem as suas canetinhas. Gente, 7 dias é muito tempo. Nós precisamos pensar em correções que sejam possíveis de ser aplicadas e que não venham a se tornar um estresse, uma moeda de barganha, né? Ou aquela coisa assim, não vai dar nada. Não, nós precisamos pensar estratégias, né? E preferencialmente que o pai e a mãe desta criança pensem junto o modo, o jeito como essa correção será aplicada. A 5ª dica, né? É preciso firmeza, mas é fundamental nós evitarmos fazer ameaças para esta criança, até para que ela não crie este hábito e não reproduza também este triste hábito de ameaçar os outros. É um período, é uma situação bem delicada, mas onde pai e mãe, ou o responsável, uma avó, uma tia, eu não sei, né, quem cuida desta criança, tenha muita firmeza, muita convicção do que está falando, do que está colocando para esta criança. Porque senão, você acaba perdendo a credibilidade, acaba perdendo a autoridade para lidar com esta criança. 6ª dica, e eu considero muito importante: evite divergências entre você e o seu cônjuge na hora de educar esta criança. Jamais discuta na frente desta criança. Jamais desautorize o seu cônjuge perante essa criança. Tenham um momento de definir, de tratar estratégias para que não seja necessário, né, vocês entrarem em conflito. Principalmente evitar o conflito na frente desta criança. Não esqueça, não existe fórmula mágica, mas existe sim possibilidades de chegarmos a um denominador comum. E isto terá de ser feito com muita paciência, com muita sabedoria, com muito diálogo. Mas é possível sim você educar o seu filho para que ele não venha a sofrer consequências dentro de casa e fora de casa. Ore sobre a vida do teu filho, abençoe o teu filho. Converse com Deus sobre a criação do teu filho. Não esqueça que ele é um presente de Deus para a tua vida. Nos vemos no próximo vídeo.